Olá pessoal, aqui é Rafael Jareta, sócio da F-Invest. Hoje nós vamos ver os destaques dos relatórios do AFHI11, o fundo de papel da F-Invest, dos meses de maio e junho. Vamos comigo, que tem muita novidade legal. Bom, vamos lá. Esse fundo de papel da F-Invest, o que é um fundo de papel para quem não conhece, está vendo a primeira vez? O fundo é capitalizado pelos diversos cotistas, né? Hoje a gente tem próximo de 40 mil cotistas, e esse recurso a gente empresta, né, para operações do mercado imobiliário, cobra uma taxa, essa taxa, né, volta para o fundo e a gente distribui no mínimo 95% todos os meses. Em grande resumo, é isso, tá bom? E aqui a gente vai ver no mês de maio, né, o que a gente fez nesse fundo, né? Todo fundo imobiliário tem por natureza divulgar todo mês o que foi feito no mês anterior. Então a gente vai falar aqui de maio e junho, né? Highlights da gestora, isso aqui a gente sempre vai deixar, sempre, né, são, eu acho que os pontos fortes e inegociáveis, né? Sem taxa de performance o fundo, as últimas 5 ofertas foram custo zero, as próximas não sabemos, né, como serão. A gente nem pode falar de oferta futura, mas as últimas 5 foram custo zero, o cotista não pagou nada para entrar no fundo, só pagou aquilo, né, que representa o valor do patrimônio no fundo naquele dia da oferta. A gente, né, tem compromisso de não fazer emissões abaixo do valor patrimonial, e aí, né, um pouco da história da Araújo Fontes aqui, nesses 35 anos de história, que a gente aproveita desse ecossistema para trazer operações melhores, oportunidades melhores para os nossos cotistas, clientes, enfim. Passa aqui um pouco do fundo, né, 430 milhões de patrimônio, 1% de taxa EDM. Para vocês entrarem em contato aqui, os canais, né, da F-Invest. O maior prazer quando vocês enviam sugestão por e-mail ou entrem em contato, né, telefone, Instagram. A gente está super à disposição, sempre tem feedbacks muito importantes e que, na grande maioria das vezes, as sugestões a gente acaba aderindo e implementando, né, na gestão, no relatório gerencial. Aqui vai ficar sempre esse vídeo, que é a cada 2 meses, né, porque senão a gente sempre fala que não tem tanto assunto para fazer, fazemos todos os meses. Então sempre vai estar no relatório gerencial o último disponível. E o resultado foi de 1,11, a gente distribuiu 1,01, né, para ficar um resultado acumulado, né, a gente ter sempre uma margem de manobra, mas para frente a gente, às vezes o cotista ele não entende, não compreende o porquê, mas a gente vou explicar mais para frente, né, a gente está enxergando, a gente tem que ter uma margem de manobra para não ter muito susto na oscilação, né, da distribuição. Hoje a gente está aqui com um nível de reserva acumulada de 0,45, então vocês podem ver aqui que é o mais alto nos últimos 12 meses, tá bom? Vamos passar aqui. Aqui vocês lendo aqui vão entender facilmente, né, um pouco dos rendimentos, do resultado do fundo. Movimentações, não teve muitas movimentações, só oportunísticas, assim, de CRI Brasil. A gente comprou um volume a 9,25. Esse CRI foi estruturado pelo DCM da Araújo Fontes em 2001, se eu não me engano, a IPCA mais 5,41. E a gente está comprando aí, né, hoje IPCA mais 9,25. Naquela época não compramos, porque achávamos que era a taxa muito baixa, não fazia sentido, mas hoje, né, com todo esse estresse de mercado, conseguimos comprar com uma taxa mais alta e quase todo mês a gente tem comprado um pouco. Vitacom, CDI mais 5, né, apareceu uma oportunidade de comprar um pouquinho, a gente está acompanhando bem a operação, ela deve acabar aí, né, nos próximos 3 meses, então também era uma operação bem oportunística, um volume pequeno, mas aqui a gente sempre diz que os resultados são construídos aos pouquinhos, né, em bases e fazendo as bases bem sólidas. A gente não pode deixar a oportunidade de passar, mesmo que seja num volume pequeno frente ao tamanho do fundo, tá?
Sobre projeções, uma parte bem importante aqui desse mês de maio, a gente fala aqui, considerando os últimos dados de inflação divulgados, a equipe de gestão focará em operações indexadas CDI+, com duration curto. Óbvio que, às vezes, nem sempre tem disponibilidade de operações, estruturações que a gente, né, deseja, mas a ideia é aplicar esse caixa em CDI por a gente estar aí com uma taxa Selic a 15%, dá muito retorno. A gente já fez o trabalho de subir o IPCA, vai fazer também, né, assim que de forma oportunística, mas o caixa que sobrou, né, vamos dizer assim, no FHI, o que a gente puder colocar em operações CDI+, nesse período aqui a gente vai fazer, porque melhora o carrego do fundo como um todo, tá bom? Maio não tem muitas informações fora isso, a gente vai agora já pular para o mês de junho. Bom, mês de junho temos um pouco mais de novidades que a gente consegue explicar, né? Que acho que o cotista tem certa curiosidade de saber do porquê de alguns movimentos. Então vamos direto para eles. Aqui o primeiro, né? A gente teve um resultado de 1,07 e distribuiu 1,09. A gente tem reserva acumulada e como era fechamento de semestre, vamos dizer assim, escapou, né, um pouco para ser conservador, acima dos 95% de distribuição. A gente resolveu, né, decidiu colocar um pouco acima do que a gente vinha distribuindo, que é 1,09. A gente não pode dizer se vai ficar ou não, né, esse valor. Foi de fato um ajuste de semestre, né, para não correr o risco de distribuir abaixo de 95%, que seria muito ruim, né, para o fundo, para os cotistas. Então a gente preferiu ser conservador e distribuir um pouco a mais para ficar um pouquinho acima dos 95%, né? E o resultado foi bem próximo disso, a gente tem reserva acumulada e vamos em frente. Aqui a gente comenta, né, que foi um dos eventos também que aconteceram. O BTG ele pegava o resultado de junho e dezembro e ele tirava do valor patrimonial, né? Então, se vocês forem ver os último ano aí, principalmente, 2 anos, sempre em junho e dezembro tem um dente no valor patrimonial, assim, que é o rendimento saindo dele, né? Esse ano eles resolveram voltar, né, com um entendimento anterior, e o rendimento passa a fazer parte do valor patrimonial mesmo nesses meses. A gente destaca aqui que né, todas as operações estão adimplentes, está tudo tranquilo, no nosso ponto de vista, né, não temos nada aí com nenhuma operação com vencimento antecipado, enfim, está tudo adimplente. Isso aqui até foi uma sugestão, se eu não me engano, de um analista, da gente sempre comentar, né, se está adimplente, se não tiver, se tiver alguma questão, né, relevante, a gente comunicar aqui também. A gente sempre vai fazer isso, mas como não tinha nada visível à frente, a gente nunca escreveu, né, assim, visível de algum tipo de problema. Mas então a gente preferiu, assim, vamos dizer que está adimplente para pelo menos dar uma geral. Se precisar escrever alguma coisa em relação a algum papel, alguma operação, a gente escreve para frente. Movimentações, tá? Isso é bem legal e bem importante. A gente, como escreveu no relatório anterior, iríamos focar o dinheiro disponível no caixa em operações CDI+. O que acontece é que às vezes aparecem operações muito boas, de carrego muito bom, e a gente não tem caixa, né? Não gostamos de alavancar, né? Como nunca fizemos e não somos muito adeptos, não quer dizer que nunca vamos fazer. Tudo que a gente faz é de forma bem conservadora, se fizermos vai ser de forma conservadora, mas não gostamos de alavancar, não temos essa pauta. O que a gente fez então para ter uma massa de volume de CRI? A gente pega uma operação, né, que a gente acredita que é muito boa, que tem uma taxa que a gente consegue, né, enviar para algum fundo segurar, gera liquidez no fundo e a gente compra uma operação de carrego melhor, né, pelo menos ali no curto e médio prazo.
foi o que a gente fez aqui, né? A gente enviou o CRI do grupo para um outro fundo que está lá segurando, né? Tinha a caixa disponível e compramos essas operações aqui no médio de CDI mais 2,55. Aqui a gente está explicando que essa operação, quanto ela traz de retorno. Por que aí muitos vão perguntar, por que não pegou uma operação lá que está em PCA mais 6,5, PCA mais 7? Porque também a contraparte ela não quer carregar uma operação tão baixa. IPCA mais 9 é uma operação interessante, bastante segura, que a contraparte aceita carregar e gerar liquidez para a gente pega esse dinheiro e investe no que a gente entende no nosso contexto ser melhor, né? Não quer dizer que a gente enviou uma operação ruim para alguém ou algo do tipo, né? No contexto dele fazia sentido, às vezes o fundo é só focado em PCA, está com a taxa média mais baixa, então essa operação tem liquidez, talvez algumas outras não. A gente fez a que tinha liquidez e trouxe esses dois CRIs aqui do Mufato, né? Que a gente colocou o CRI Mufato, mas tem recebíveis das lojas, né? Tem alienação fiduciária das lojas, uma empresa aí bem grande do setor de varejo, né? Expandindo. E o outro CRI, esse é 2,5 e o outro 2,7, que é o Critibel, também uma empresa bem antiga em São Paulo, tem bastante histórico de operação, foca muito no operacional. O CRI já está aí, né? Amortizou a metade, mais da metade, então a gente pegou o caixa e colocou nessas duas empresas, mais algumas ali embaixo, né? De volumes menores. Mas eu acho que esse é o contexto de gestão ativa, né? Você pegar as ferramentas disponíveis e fazer o melhor com aquele dinheiro para o seu cotista naquele momento, tá? Então, é isso que a gente acredita que esses movimentos geram valor. Está bem claro aqui, né, que eles geram valor para o cotista. Projeções, a gente, como às vezes algumas pessoas não entendem, né, o porquê que a gente acumula reserva e apesar de já tivemos alguns exemplos de teste que isso foi super positivo. Se eu não me engano, naqueles 3 meses de deflação de 2000 não lembro o ano, que muito fundo sentiu, né, a deflação. A gente tinha reserva, acho que o mínimo que a gente distribuiu foi 0,90, que nossa visão é espetacular. Então a gente tem reserva para esses momentos, né? Como a gente tem alguma projeção aí de deflação para frente, o nosso cotista não vai se assustar tanto, porque sabe, né, que ali na frente ele vai partindo do pressuposto que vão estar sempre alocados conosco, né? Ele não vai ter muito susto. Então a gente faz isso, é o nosso jeito, né? Não existe certo ou errado, cada um tem o seu jeito, esse é o nosso. Então a gente acumula para justamente nesses momentos de que precisa, né? Que cairia muito o rendimento do fundo, a gente não cair menos que a média, então a gente acumula aí um pouco de resultado por essa razão, tá bom? Vamos continuar, assim, tem o caixa que tem aí sobrando no FHI, vamos continuar focando em operações CDI+, não quer dizer que não vamos comprar IPCA, se tiver uma operação acima da taxa média, muito acima, com os níveis de segurança que a gente acredita, a gente vai comprar também, mas, obviamente, hoje a prioridade é CDI, até porque a gente não está tanto exposto em CDI, né? Tem aí, depois a gente vai olhar para frente, quase 25%, dá para aumentar tranquilamente. DRE do fundo, é preciso olhar os movimentos do mês, né? Dos 2 meses, os resultados foram bem fortes, né? Bom, aqui o histórico de cotistas, né, teve uma queda relevante, até, né, a gente nunca teve uma queda tão alta. Que acredita que são algumas carteiras que foram descontinuadas, né? Essas carteiras têm muitos cotistas, então, sim, faz parte. A gente espera que em algum momento isso se estabilize
Mas acho que é um cenário um pouco de contexto geral, né? Juros muito altos, pessoal saindo de algumas posições. A gente vê isso com muita naturalidade e, obviamente, né, ninguém gosta de perder cotista, mas a gente ganhou muito cotista aí os últimos anos. A gente saiu do IPO de 3 mil cotistas para 42 mil organicamente. Então, natural, né, que em algum momento, esse momento de estresse macroeconômico, exista algumas trocas de posição, enfim. A gente tenta fazer o melhor, porque a gente sempre quer cada vez mais cotistas, mas faz parte. O volume mediário acima de 1 milhão, né, recuperou bem, né, esse mês de junho. Aqui a carteira do fundo, enfim, né, vocês podem ver cada vez mais pulverizado, esse aqui é mais legal. A gente chegou a ter momentos de ter exposição de quase 30% em alguns papéis, direcional, depois o OBA. Hoje está bem equacionado e a gente, né, com o tempo, você vê, adicionamos Tibério e Mufato, pulverizou mais ainda. Então, na medida que o fundo vá passando o tempo, a gente vai conseguindo cada vez pulverizar mais o fundo. Aqui são outras operações que a gente comprou, acabou não explicando, né, no relatório, porque são volumes pequenos, mas para vocês verem de novo que a gestão ativa pode trazer resultado e acho que plantando devagarinho, né, você consegue no fim trazer um bom resultado. Fora o Mufato e o Tibério, a gente comprou bem Brasil, IPCA mais 9. O Redditor, que lá atrás saiu a 3, IPCA mais 13,88, a gente comprou IPCA mais 9,20, claro, um volume pequeno, mas, né, ok, Embraed a gente aumentou, que a gente tinha CDI mais 13,5. Então esse é o nosso trabalho, vendemos um açaí IPCA mais 7,4, que a gente acha que é uma venda boa, né? Sim, pouco volume, mas é uma venda que faz sentido, porque a gente está alocando aí IPCA mais 9, 9,2, né? CDI mais 13,5, então vender aí um pouquinho faz sentido. Então, um pouco aí da gestão do mês a mês, que a gente acredita que é importante para construir o portfólio. Um pouco vai ter o resumo das operações aqui, tá? Indexadores, né? Da carteira aí, 24,22 CDI, 73,8 IPCA, quase 2% num pré que a gente fez. Carteira hoje muito mais high grade que high yield, embora eu te acredito que nossos high yields são um nível de segurança bem alto. Um pouquinho de caixa, a gente sempre tem para oportunidades, né? Sempre aparece. Então é isso aí. Aqui tem outras informações. Vamos para as perguntas dos cotistas e de interessados em entender um pouco mais do fundo, que é essa nossa, vamos dizer assim, nossa parte que a gente se comunica um pouco mais, troca uma ideia com os nossos cotistas de mercado. Vamos lá. Primeira pergunta. Pretendem elevar a exposição só CDI em até quanto por cento do PL? Olha, a gente nunca tem esse número na cabeça. A gente já chegou num nível de meio a meio no passado. Depende de vários fatores. Como a gente está enxergando, né, a macroeconomia, como existe a disponibilidade de operações, não é toda operação, não tem operações CDI em série hoje, que é muito caro, né, para o devedor. Então, são algumas operações pontuais, está muito difícil encontrar, né, como a gente achou esse mês aqui, um volume razoavelmente grande de operações CDI, mas foi um trabalho intenso, assim, de buscar essas operações, né, e estamos estruturando algumas também, mas não tem um limite, tá? A gente não tem um limite de exposição, depende de vários fatores. O que a gente comentou é que com o caixa disponível, se pudermos colocar em operações CDI+, iremos dar foco para elas, porque estamos com um nível relativamente baixo assim, né, de CDI. A gente nunca quer baixar de 20%, estamos ali perto dos 25%. A gente dá para ampliar isso com conforto, mas depende de disponibilidade, né, de operações também. Não é tão simples como
Às vezes o pessoal pensa que é só apertar um botão, aparece um monte de operação CDI. Não, o negócio é mais complexo que isso. Mas o foco hoje seria CDI. Vamos para mais uma pergunta. A venda do CRI, GRU, para alocação em Mufato e Tibério mostra uma gestão ativa e ágil. Como vocês equilibram as decisões de curto prazo com a construção de uma carteira robusta e resiliente no longo prazo? Está em contato com o mercado, né? Para você conseguir fazer essas triangulações que geram benefício para o cotista, né? A gente provou ali que, né, ele gera benefício. Você tem que estar conectado com o mercado, entender as operações, né? Ter essa agilidade para fazer. Obviamente, alguns vão dizer, não, mas o fundo ainda é pequeno, né? 430 milhões dá para fazer. A gente, a gente discorda um pouco, porque são operações com volume alto, que se o fundo fosse maior, poderíamos ter feito também. E tem que fazer o melhor porque ali está, né? Se o fundo tem 50, 100, 1 bi, 2 bi, você tem que fazer o melhor independente do volume, na nossa visão. Então, aqui a gente acredita que são operações muito boas, né, com bom nível de garantia e com bom retorno. Conseguimos fazer esse movimento de enviar o CRI GRU para um fundo parceiro. Futuramente vamos recomprar ou não, vamos decidir, mas isso gerou liquidez para a gente aumentar a exposição em CDI+. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Diante das projeções de inflação mais baixas nos próximos meses, como a gestão enxerga o papel dos CRIs atrelados a IPCA na carteira atual? Ainda há espaço para alocações nesse indexador? Sempre que tiver oportunidade de uma operação boa, com boa taxa, a gente vai estudar, né, analisar, enfim. E o negócio de... A inflação foi muito alta no início do ano, né? Teve um mês que foi 1,61, né, se eu não me engano. Agora vai ser mais baixo no segundo. É por isso que a gente, né, guarda resultado. Para o cotista não sentir. Agora, provavelmente o cotista, eu quero que distribua tudo, sei lá, porque daí a cota vai subir. A nossa, a nossa visão não é essa. A nossa visão é de, dentro do capital disponível, fazer o melhor trabalho para o nosso cotista, tendo o pressuposto que ele sempre vai estar conosco, né? Ou né, vai aumentar a exposição, enfim. A gente não está pensando aqui num mês, 2 meses, né? Acho que quem pensa assim acaba que, né, não tem um planejamento, tá muito focado na renda variável, né? A gente está focado aqui em entregar um bom trabalho mês a mês. Mas sim, tem espaço, sempre tem, depende da operação, depende da taxa, né? Então é isso. Última pergunta. O portfólio do FHI 11 é composto por uma grande diversidade de setores emissores. Como a gestão está enxergando os riscos de crédito no cenário atual e quais merecem maior atenção daqui para frente? Olha, tem um tempo já, se a gente for ver, né, o mercado imobiliário ele se mexe muito devagar, né? Assim, não é como a resposta do mercado de renda variável, assim, que é muito rápida, né? Os atores eles estão com o sentimento ali mais na ponta. O mercado imobiliário é muito devagar, né? Uma vez conversando com um grande incorporador, ele diz que, não sei hoje, tá? Mas entre comprar o terreno, esperar maturar, lançar e tirar o último cheque, vamos dizer assim, são 8 anos. Então, esse pessoal ele tem um planejamento, né? Quem tem planejamento de médio e longo prazo, mais para longo, né? Porque você consegue fazer alguns movimentos curtos, né, no médio prazo, mas tem que focar mais no longo prazo para ficar vivo, né, nesse setor. Então, o que a gente não tem olhado assim já há um tempo, né? Risco de obra, né? Principalmente assim de incorporadores não tão testados, né? Não quer dizer que a gente não tem, a gente tem alguma coisa assim no fundo, pouca coisa, né, pro tamanho do fundo, mas
são empresas já muito testadas, que fazem isso há décadas. Então, aquele risco de obra que parece um investimento quase que na empresa, assim, a gente não tem tomado, né? Faz muito tempo. A gente tem dado preferência a operações mais performadas, que a gente assim possa passar esse momento de taxa de juros alta com maior tranquilidade, né? É óbvio que também o mercado agora faz muito tempo, né, que as taxas de juros estão altas, todo mundo já um pouco se acostumou, vamos dizer assim, né? Quem está vivo ainda é porque já está um pouco mais preparado, mas tem que ter muita atenção, né? Os repasses ficam um pouco mais difíceis, financiar é mais caro, então tem que ficar muito atento que é um momento sensível, sim, para o setor como um todo. Tem que tomar os cuidados de sempre, acho que investir, né, em carteiras sólidas, garantias sólidas, e ficar fazendo o que a gente chama que é o acompanhamento muito próximo, tá? Então é isso, tá? Fazer mais do mesmo que a gente sempre fez. Bom, pessoal, encerramos aqui, né, esse comentário dos destaques do mês de maio e junho. Quem ficou até agora aqui escutando, muito obrigado. E, por favor, né, não esqueçam de se cadastrar na nossa newsletter. Vamos lá no site www.fhi11.com.br, cadastre na newsletter, que é a melhor maneira que a gente tem de se comunicar com vocês, né, de enviar avisos, enfim. Sigam no Instagram, no Twitter, e nossos canais aí estão todos à disposição. É sempre um prazer, né, receber algum feedback, algum alerta, algum pedido de vocês. Muito obrigado. Daqui a 2 meses a gente volta. Abraço.